Você já percebeu que algumas pessoas simplesmente parecem carregar um fardo que ninguém mais entende? Talvez você esteja sentindo isso agora mesmo e o mundo te diz para ignorar, minimizar ou até seguir em frente, mas o que você sente não é comum. A verdade é chocante. Essas dores espirituais não são sinais de fraqueza, e sim de que Deus te escolheu para algo extraordinário. Poucos compreendem, mas quem vive isso sabe. Cada lágrima tem propósito, cada perda esconde um segredo divino, e cada conflito interno é um chamado que poucos ousam aceitar. E aqui vai a polêmica. Nem todo sofrimento é igual. O que muitos chamam de azar ou uma fase pode ser exatamente o que separa os escolhidos de Deus dos demais. Se você sente uma inquietação, uma solidão ou até uma perseguição silenciosa, talvez esteja vivendo provas que só os escolhidos enfrentam. E se você já passou por dores espirituais que ninguém entende, eu quero saber de você. Deixe nos comentários de onde está assistindo e compartilhe qual dessas experiências mais marcou sua fé. Hoje eu vou revelar as 5 dores espirituais que só os escolhidos de Deus sentem. Prepare-se para enxergar a verdade por trás do sofrimento, descobrir o propósito oculto e entender que tudo o que você vive não é em vão. E mais, ao final, você vai perceber como essas dores podem transformar sua vida e te preparar para cumprir um chamado que poucos têm coragem de abraçar. Há dores que parecem injustas demais para serem apenas fruto do acaso. É como quando uma pessoa perde uma oportunidade valiosa sem explicação ou enfrenta rejeições sem motivo aparente. Esses episódios não são apenas sofrimentos comuns. Eles escondem um propósito que, muitas vezes, só é revelado com o tempo. Enquanto uns sofrem por escolhas erradas, os escolhidos de Deus enfrentam dores que moldam, afiam e os preparam para algo muito maior. A diferença é sutil, mas poderosa. O sofrimento humano comum nasce do erro, da consequência natural das atitudes. Já as provações espirituais não se encaixam nesse padrão. Imagine um diamante. Antes de brilhar, precisa ser lapidado com força e pressão. Assim, também são os escolhidos, provados em áreas que não fariam sentido para qualquer outra pessoa. Esse tipo de dor é um treinamento secreto, reservado para quem carrega um chamado que ainda não pode ser revelado por completo. E é justamente nessa jornada que muitos se perdem, porque confundem provação com castigo. Quando a vida parece fechar todas as portas, é fácil pensar: Deus me esqueceu. Mas, na verdade, é o contrário. Ele está conduzindo por um caminho que exige disciplina espiritual. E cada lágrima, cada perda e cada silêncio de Deus são sinais de um processo que logo adiante será entendido. É nesse ponto que surge a primeira dor espiritual, a mais comum entre os escolhidos. Primeira dor: solidão espiritual. A solidão espiritual é um daqueles mistérios que só os escolhidos compreendem. Não se trata de estar fisicamente só, mas de sentir um vazio que nenhuma multidão consegue preencher. É como se houvesse um abismo invisível entre você e o resto do mundo, um espaço que nem as palavras mais bem elaboradas conseguem traduzir. Muitos chamam isso de isolamento emocional, mas na verdade é um sintoma de algo maior. A percepção de que o coração já não se encaixa nas mesmas molduras sociais de antes. Essa sensação pode surgir em um almoço de família, em meio a colegas de trabalho ou até dentro da própria igreja. Pense em como Elias se sentiu ao enfrentar os profetas de Baal, um homem contra centenas, aparentemente frágil diante de uma multidão que zombava de sua fé. E mesmo assim, ele sabia que havia uma verdade dentro dele que ninguém mais podia enxergar. O mesmo aconteceu com Jesus no Getsêmani, quando até os discípulos, aqueles que mais amava, não conseguiram permanecer acordados em sua hora de maior angústia.
É nesse ponto que a solidão espiritual revela seu lado mais doloroso. Perceber que nem sempre quem está ao seu lado terá capacidade de suportar o peso daquilo que você carrega no íntimo. No cotidiano, essa dor se mostra em detalhes sutis. Conversas que parecem sem profundidade, risadas que já não ecoam da mesma forma, lugares que antes traziam prazer e agora parecem vazios. É o coração pedindo por algo maior, um alimento que não se encontra em festas, em conquistas passageiras ou em elogios. Muitos tentam preencher essa solidão com distrações, redes sociais, maratonas de séries, até mesmo amizades tóxicas. Mas nada satisfaz. O escolhido, mais cedo ou mais tarde, entende que essa dor é, na verdade, um convite de Deus para buscá-lo em intimidade, em silêncio, em oração. E aqui está o ponto curioso: esse isolamento nunca é por acaso. Ele tem um propósito escondido, pois quanto mais o escolhido sente que não pertence ao mundo, mais se aproxima de sua verdadeira identidade. É nesse cenário de estranhamento e de desconexão com aquilo que antes parecia suficiente que uma outra dor começa a dar sinais. Uma dor que vai além do isolamento, envolvendo rejeição, injustiça e perseguição velada. Segunda dor, injustiça e perseguição. Uma das marcas mais dolorosas que acompanham os escolhidos de Deus é a experiência da injustiça. Não há nada mais frustrante do que ser mal interpretado, ter a verdade distorcida ou ser acusado de algo que nunca fez. É como caminhar por um campo minado, onde cada passo certo ainda parece errado aos olhos daqueles que não compreendem o chamado. A alma clama por justiça, mas o que recebe muitas vezes é silêncio ou julgamento. Essa é a realidade de quem carrega uma luz que incomoda, porque quanto mais intensa a chama, mais sombra ela expõe ao redor. José, o filho de Jacó, é um dos maiores exemplos dessa dor. Ele não apenas foi vendido pelos próprios irmãos, que sentiram inveja de seus sonhos, como também foi injustamente acusado pela esposa de Potifar. Imagine a cena. Um jovem que se manteve puro, recusou-se a pecar e, mesmo assim, acabou preso como se fosse um criminoso. O mundo o viu como culpado, mas Deus o via como futuro governador do Egito. Essa é a lógica divina. A perseguição não diminui os escolhidos, apenas revela a grandeza do que está por vir. Jesus também deixou claro: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem por causa do meu nome. Ou seja, se a perseguição chega, é porque existe algo santo em você que desperta incômodo. Nos dias atuais, essa dor não se restringe a prisões ou açoites físicos. Ela se apresenta em formas sutis e modernas. É o colega de trabalho que espalha fofocas para tentar manchar sua imagem. É o líder que fecha portas porque teme sua luz ofuscar. É a exclusão velada dentro de grupos que se dizem espirituais, mas não suportam quem vive a verdade. Nas redes sociais, isso se multiplica. Críticas sem fundamento, comentários ácidos, acusações falsas. Muitos tentam silenciar a voz dos escolhidos porque não suportam a clareza com que enxergam a realidade. Mas há uma verdade inegociável. Perseguição é sinal de avanço espiritual. E por mais dolorosa que seja, a injustiça sempre traz um propósito escondido. Ela força os escolhidos a depender mais de Deus do que da aprovação humana. Ela revela quem são os verdadeiros aliados e expõe as intenções daqueles que só estavam por perto enquanto havia benefícios. E, acima de tudo, ela fortalece a fé, porque cada acusação injusta se transforma em um testemunho vivo de perseverança. É nesse ponto que muitos percebem: a luta externa é forte, mas a batalha interna é ainda mais intensa. Pois quando a perseguição bate à porta, surge também o conflito invisível que acontece dentro da alma. Terceira dor, conflito interno. A terceira dor é silenciosa
E muitas vezes a mais desgastante, o conflito interno. Trata-se daquela luta que ninguém vê, mas que consome por dentro. É o embate entre o desejo da carne e a voz do espírito, entre o impulso de ceder às facilidades do mundo e a consciência de que existe um chamado maior. É como se duas forças puxassem em direções opostas, tornando cada decisão um campo de batalha. Quem é escolhido sabe que não dá para viver na superfície, porque dentro dele a cobrança é maior. Paulo descreveu isso com clareza. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Essa confissão mostra que até os grandes homens de fé enfrentaram essa guerra interior. O escolhido muitas vezes se vê dividido entre fazer aquilo que agrada ao ego e aquilo que agrada a Deus. Pode ser o desejo de guardar rancor quando deveria liberar perdão, a tentação de agir por impulso quando deveria esperar, ou a dificuldade de confiar em Deus quando tudo parece ruir. Cada pequeno ato vira um teste de fidelidade. Na prática, esse conflito aparece em situações cotidianas. Escolher entre responder uma ofensa com agressividade ou com sabedoria. Decidir entre investir tempo em oração ou se perder em distrações. Priorizar princípios eternos em vez de prazeres passageiros. Esse embate é intenso, porque os escolhidos não conseguem simplesmente viver no automático. Eles sabem que cada decisão carrega peso espiritual. E é justamente nesse fogo cruzado que Deus os molda, para que a fé não seja apenas teoria, mas prática constante. Porém, há dores que ultrapassam o campo invisível do coração e chegam ao aspecto material da vida. Quarta dor: provações financeiras e materiais. Poucos entendem por que pessoas tão dedicadas a Deus passam por escassez. A lógica humana diria: se Ele é dono do ouro e da prata, por que permite que falte justamente para os seus escolhidos? Mas é nesse ponto que está o mistério. A falta não vem para destruir, mas para treinar. Provações financeiras e materiais servem como uma espécie de escola espiritual, onde cada ausência ensina o valor da confiança e cada necessidade revela a força da provisão divina. A Bíblia está repleta de exemplos. O profeta Elias, por exemplo, foi alimentado por corvos em meio à seca, mostrando que a provisão de Deus pode vir de onde menos se espera. O povo de Israel, durante 40 anos no deserto, aprendeu a depender diariamente do maná. Nenhum deles morreu de fome, mas nenhum pôde acumular além do necessário. Isso mostra que a escassez, muitas vezes, não é abandono, mas treinamento. E quem é escolhido por Deus precisa aprender que a segurança não está no saldo bancário, mas na fidelidade do Senhor que nunca falha. No dia a dia, essas provações podem se manifestar de formas bem práticas. Uma conta inesperada que aparece quando o bolso já está apertado, uma porta de emprego que se fecha de repente, ou um projeto que parecia promissor e não dá certo. Esses momentos, ainda que dolorosos, são testes de fé. É nesses cenários que o coração aprende a agradecer pelo pouco, a ser fiel mesmo na escassez e a enxergar oportunidades em meio às dificuldades. E à medida que o escolhido passa por essas provas, uma dor ainda mais profunda pode surgir: a de perder ou renunciar coisas e pessoas que mais ama. Quinta dor: perda e renúncia. Entre todas as dores espirituais, talvez a mais difícil seja a de perder ou renunciar àquilo que se ama. Para os escolhidos, essa experiência não é rara. Muitas vezes, Deus pede para deixar pessoas, lugares ou sonhos que pareciam parte essencial da caminhada. É como segurar algo com força e, de repente, sentir a mão ser aberta pelo próprio Deus. A dor é real, porque envolve sentimentos, memórias e expectativas. Mas ainda que doa, essa renúncia nunca vem sem propósito. Abraão é um exemplo vivo dessa dor. Ele foi chamado a entregar Isaque,
o filho da promessa, num altar. Imagine o peso dessa decisão. O filho tão esperado, o cumprimento de uma promessa divina, agora colocado diante de um teste de fé. Na vida dos escolhidos, essa dinâmica se repete. Pode ser a perda de uma amizade que já não caminha na mesma direção, a renúncia de um emprego aparentemente promissor ou até o fim de um relacionamento que parecia ser o plano perfeito. Cada perda abre espaço para que algo maior seja construído. Na prática, essas dores ensinam que apego excessivo é inimigo da confiança. É fácil confiar em Deus quando tudo está sob controle. Difícil é abrir mão do que traz segurança para viver pela fé. Mas é nesse terreno de lágrimas e despedidas que o escolhido descobre que nada pode substituir a presença de Deus. E cada renúncia, por mais dura que pareça, funciona como uma chave de acesso para novos níveis espirituais. Porém, é importante lembrar, nenhuma dessas dores vem para destruir. Todas têm um papel na transformação daquele que foi separado. As dores espirituais não são sinais de fraqueza, mas de lapidação. Cada lágrima derramada, cada perda suportada e cada injustiça enfrentada funcionam como ferramentas nas mãos de Deus. Ele molda os escolhidos por meio dessas experiências, retirando impurezas, ajustando áreas frágeis e fortalecendo o caráter. O que, aos olhos humanos, parece destruição, na verdade, é construção em processo. É como o ouro no fogo. Quanto maior a temperatura, mais puro ele se torna. Pense em quantas pessoas se levantaram depois de uma queda dolorosa. Moisés, rejeitado por seu próprio povo, foi preparado no deserto para se tornar libertador. Davi, perseguido por Saul, foi treinado em meio às cavernas para reinar com sabedoria. A transformação nunca acontece em palácios de conforto, mas em desertos de provação. O escolhido descobre que as dores não vêm para paralisar, mas para impulsionar. A cada etapa vencida, ele se torna mais resistente, mais sensível à voz de Deus e mais preparado para a missão. E esse é o ponto crucial. A dor espiritual não é um fim em si mesma, mas um meio. É como uma escola invisível, onde cada prova é uma aula de maturidade e cada ferida é um diploma de superação. O que hoje dói, amanhã se transforma em testemunho, e o que parecia o fim se revela como um novo começo. Mas como aplicar isso de forma prática? Como identificar se essas dores são, de fato, sinais de um chamado espiritual? É isso que vamos explorar a seguir. Identificar se as dores que você sente fazem parte da caminhada espiritual exige atenção e discernimento. Muitas vezes, a diferença está na forma como o coração reage. Sofrimento comum gera amargura, dor espiritual gera reflexão, crescimento e dependência de Deus. Um bom começo é observar se, mesmo em meio às provações, você ainda consegue orar, confiar e buscar consolo na palavra. Pequenos sinais revelam grandes verdades sobre a sua conexão com o divino. Na prática, alguns passos ajudam a lidar com essas dores. A oração constante fortalece o espírito e alinha o coração à vontade de Deus. A leitura da Bíblia diariamente permite compreender que cada dificuldade tem propósito. A confiança em Deus ensina a não depender da aprovação humana. E a comunhão com irmãos de fé oferece apoio e encorajamento. Livros como O Peregrino, de John Bunyan, ou Em Busca do Deus Desconhecido, de A.W. Tozer, são exemplos que podem guiar o coração em tempos de provação. Além disso, pequenas atitudes do dia a dia podem fazer diferença. Agradecer mesmo no aperto, manter hábitos de disciplina espiritual, meditar sobre promessas bíblicas e praticar atos de bondade. Essas ações transformam a dor em aprendizado, fortalecem o caráter e revelam que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre um propósito oculto.
E quando você percebe isso, entende que todas essas experiências conduzem a um chamado maior. Se você sente essas dores, saiba, isso é sinal de que Deus tem um chamado especial em sua vida. Cada lágrima, cada perda, cada conflito interno não é em vão. Eles estão moldando você para cumprir um propósito maior. Não permita que o desânimo ou a frustração façam você esquecer que cada prova é uma oportunidade de crescimento e transformação espiritual. Agora, eu quero que você participe ativamente. Deixe nos comentários qual dessas dores mais falou ao seu coração. Compartilhe sua experiência, de onde está assistindo e como essas provações impactam sua fé. Quando você verbaliza a dor, ela perde poder sobre você e se transforma em testemunho de perseverança e aprendizado. Além disso, você pode inspirar outras pessoas que também passam por lutas silenciosas e ainda não entendem o propósito delas. E não se esqueça, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Quanto mais pessoas alcançarmos, mais vidas poderão ser transformadas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e fortalecendo a fé. Lembre-se, as dores espirituais não são castigo, são ferramentas de Deus para preparar você para algo extraordinário.